Boa tarde, meus amigos. Mais um vídeo, então. Hoje nós vamos falar das emoções. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Suelen, eu gosto que me chame, né? Do Co-Criando uma Realidade. Então hoje nós vamos falar daquela luta que nós temos todos os dias sobre a emoção e a razão. Então primeiro eu queria pedir, curtam esse canal, compartilhem e se inscrevam juntos nesse movimento, né? De Filho do Reino, né? Dessa consciência crística, física quântica, despertar para a centelha, né? Despertar para o melhor de nós, entender o que somos nessa realidade, né? Um pedacinho do todo, do Deus que nós falamos, né? Trabalhando através de nós. Então vamos nessa consciência maravilhosa do despertar. Hoje vamos falar, né? Porque tudo é como funciona a realidade, como é dentro, como é fora, como somos nós no contexto dessa vida. Então nós vamos entender sobre as emoções hoje, quanto é importante. Nós sabemos, né? A nossa luta diária sobre as emoções. Então nós vamos ver aqui. Então todos os dias nós vivemos uma luta contra a emoção, né? E a razão e a emoção, né? Mas a gente sabe que sempre que a gente está diante das situações, emoção e razão, a emoção sempre ganha, né? Por isso que nós temos que ter o sentido de ter sempre as melhores emoções. Então eu vou dar um exemplo assim pra gente entender como que é essa nossa luta. Por exemplo, se eu estou numa torre muito alta, né? Uma torre alta de vários andares, 100 metros para cima, sei lá quando. Então eu olho para baixo e vou sentir um medo, percebe? Mesmo que eu esteja atrás de um vidro, de alguma superfície que vai me proteger. Percebe? Mas o meu senso, a minha emoção de medo, ela faz eu não ver a razão, né? Eu não ajo com aquele instinto de razão porque estou protegida por aquele vidro, mas eu não consigo ver isso. A minha emoção diz que há perigo. Então eu sou, né, acometida por aquele medo, percebe? A minha emoção vence aí. O que venceu aí? A emoção do medo. Eu estou protegida, né? Porque eu estou atrás de um vidro que eu não vou cair, mas eu não consigo ver isso. Há uma ilusão, um medo, a emoção toma conta. A emoção é que vence sempre, né? E quem tem síndrome de pânico que sabe isso, né? Eu já passei por isso, mas eu superei, né? Eu vi a ilusão que tinha, né? Vi o medo onde não tinha por que ter medo. Depois eu vou explicar melhor, vou contar minha história. Mas primeiro eu vou seguir aqui. Então aquele frio que a gente sente, aquele frio no estômago, né? Aquele medo vence sempre, né? E a parte lógica, então, a gente, né? Sempre há essa luta, essa batalha, e ela nunca vence. Entre a razão e a emoção, é sempre a emoção que vence, sempre, sempre. Não tem como ser diferente, né? É uma batalha interior, né? Por exemplo, vamos dar mais exemplos que pode ter. Por exemplo, assim, nós sabemos que deveríamos, né? Não comer pastel, por exemplo, né? Comer algo mais saudável, né? Mas assim, o doce também, por exemplo, a gente sabe, né? Quando está diante de um alimento que é saudável, né? A gente sabe que deveria não comer aquele doce, talvez, né? Muito doce, muito pastel, muita coisa, né? Que não seja saudável. Mas a emoção do doce delicioso, né? Da emoção do doce, daquele pastel que nos lembra, que nos faz sentir bem, que nos lembra a infância, né? Ó, a emoção aí de novo, né? Então, quando satisfaz as nossas vontades, né? A gente lembra na infância que a gente satisfazia todas as nossas vontades, né? Com as coisas deliciosas. Por isso que a luta, né? Entre a razão e a emoção, a razão nunca ganha, percebe? Sempre as emoções. Então, diante disso, temos que escolher emoções mais positivas. Por exemplo, né? Essa emoção, se eu tenho medo de pedir aumento pro meu chefe, por exemplo, né? Talvez o meu chefe, porque eu penso, meu chefe vai rir na minha cara, né? Ou sei lá, vai dizer não, eu tenho medo, né? Então, a gente, em vez de, a gente tem que, assim, escolher a emoção mais forte, por exemplo, né? Você me mostra o meu chefe, o quanto eu sou valioso, né? Eu tenho que entender o quanto eu sou valioso, né? Pela razão, né? Mostrar a ele o meu valor, percebe? Mas eu vou logo, a emoção vai ganhando. Não, ele vai rir de mim, a emoção do medo toma conta, percebe? Venceu a emoção do medo aí. Por isso que se diz que sempre é a emoção do medo. Mas eu é que tenho que contornar, daí entender. Já que a emoção ganha sempre, então a minha emoção tem que ser positiva já para ganhar. Daí eu estarei no lucro, né? Então podemos fazer nossa vida maravilhosa com emoções positivas, quando a gente souber escolher. Entender isso, que a emoção sempre ganha. Então vamos ter emoções positivas. Depois vamos entender que nós somos negativos numa parte do dia, mas é necessário para a sobrevivência. Então, o que pensar, né? O que pensa as negativas? Eu quero falar, por exemplo, em público, né? A pessoa quer falar em público, mas eu tenho medo, né? Que as pessoas, que a minha audiência não vai gostar, que vai me criticar, percebe aí? Já tem uma emoção aí, pela emoção já estou me vencendo de novo, né?
Então diz assim, não fale, então nós temos que entender assim que vai falar, por exemplo, né, trocar por emoções positivas, né, que vou falar coisas positivas e eu tenho uma mensagem positiva para o público, para o meu público, eu me conecto com o meu público, com eles, né, e eu posso dar bons conselhos, percebe aí a emoção positiva que eu estou me dando, né, em vez de eu ficar com medo, pensar que eles vão me criticar, que eles vão achar que não tá certo, que tá estranho, que tá isso, tá aquilo, eu começo a me positivar, a pensar, né, que a minha mensagem é importante, eu vou me conectar com o meu público. Pensa as coisas positivas, pensa as emoções que pode ser trocada, negativa por positivas, e que aí o nosso cérebro com o tempo vai acostumar, né, de tanto a gente estar nisso, né, vai ser automático a nossa emoção positiva. A gente tender sempre, né, para a emoção positiva. Nós temos que tender 90% do nosso dia para emoções positivas, transmutar, porque nós vamos ter, por mais positivos que a gente seja, nós vamos ter um coeficiente 10% negativo por causa do nosso cérebro reptiliano que nos protege. É a sobrevivência, é natural. É por coerência, né? Nós vamos ter um certo negativismo durante o dia para proteger a nossa vida. Eu vou explicando depois como que isso funciona. Então, né, daí eu me reconheço que sou valiosa, percebe se eu acho desse jeito quando eu estou diante dessa palestra, que eu vou ser útil, que eu tenho uma boa mensagem, né? Então, assim, nós vamos despertando para a nossa imaginação positiva, né? Nossa emoção, com emoções positivas, poderosas, que estimulam a nossa imaginação. E isso nós vamos encontrar na nossa mente, né? Isso encanta a nossa mente, percebe? Quando a gente começa a agir desse jeito. Então, nós devemos usar emoções mais poderosas, usemos palavras emocionantes, percebe? Em vez de ficar naquela coisa do negativismo, vamos usar coisas positivas, palavras, vamos trocar, transmutar, trocar por palavras mais emocionantes. Então, ganhamos uma e outra vez, né? Porque nós sabemos nós sabemos o que fazer. E a lógica usa a emoção mais forte, percebe? Mais poderosa e atraente. E para tudo o que a gente se propor, a gente vai conseguir daí, percebe? O subconsciente é a parte mais poderosa, controla tudo. Nós sabemos lá embaixo, a gente não sabe, né? O que tá submergindo, tá manifestando aqui em cima, é o que está lá embaixo. E se nós mandamos lá para baixo uma emoção negativa, é o que vai correr no nosso dia. E se nós mandamos mais coisas negativas, é o que vai acontecer. Que vai se manifestar aqui em cima. Tudo, né? Mais que a mente, mais poderosa que a mente subconsciente. Ela responde pela lógica, responde pelo emocional. Responde pela lógica. Ela não responde pela lógica, ela responde pelo emocional, percebe? Por isso sempre vence, né? O emocional sempre vence, o subconsciente sempre vence. Por isso nós temos que saber o que nós mandamos lá para baixo. Por exemplo, na síndrome de pânico, se eu vou falar de mim mesma, experiência própria, né? Que eu tive uma época, já faz tempo, já faz vários anos que eu tive síndrome de pânico. Eu não podia entrar em carro fechado, percebe? Eu entrava no carro, fechava a janela, já faltava o ar, eu ficava desesperada. Abre essa janela que eu vou, tá? Ter um troço. Perdi o cérebro. Falo assim que nessa hora eu perdi o cérebro. O subconsciente tomava conta e dizia, há perigo, há morte. Que percebe, se você não sair desse carro, não abrir a janela, vai acontecer uma coisa, né? Percebe a ilusão que a gente se bota no síndrome do pânico? Outra vez também fiquei trancada num elevador por, sei lá, 2, 3 minutinhos, mas eu fiquei num desespero, eu fui caindo, eu caí lá no chão, assim, sentada num desespero, chorando, pelo amor de Deus, meu pai, me tira daqui. Meu filhinho estava comigo, né, meu filho, não lembro quantos anos tinha na época, meu filho e meu esposo, né, eles ficaram desesperados comigo, com a minha atitude, porque eu nem sabia que tinha síndrome de pânico, não sei nem como que eu cheguei naquilo, talvez é porque eu estava trabalhando muito na minha empresa, estava sobre muito estresse, muitas horas de trabalho, e toda aquela confusão, né, que tinha na empresa, estava passando alguma dificuldade, da coisa, né, do financeiro, tudo isso eu não sei o que aconteceu, como que eu cheguei a esse estado. Eu só fui descobrir que estava sendo por quando eu fiquei trancada nesse elevador, que eu subi, né, num elevador bem bonito, todo cheio de vidro, percebe? Por mais que eu estivesse trancado lá, mas ele era todo de vidro, eu olhava tudo lá pra fora. Mas quando eu descobri que aquele elevador parou no andar lá, deu um probleminha nele, daí não subia nem descia, a porta não abria. Quando o meu cérebro entendeu isso, nossa, tá trancada aí, tá na prisão, sei lá, tá aprisionada, né? Me bateu um desespero que eu nem sabia que tinha aquilo, percebe? Eu fiquei desesperada, perdi o cérebro, comecei a chorar e queria sair, né? E fui indo, eu acho que se eu ficasse um pouco mais, eu ia desmaiar lá. Aí eu, sei lá se ficou 5 minutos, não ficou isso. Mas eu fiquei num desespero aí que eu descobri que eu tinha síndrome de pânico.
Aquele dia eu não consegui fazer nada, percebe? Eu fiquei no desespero até a porta abrir. Mas a partir dali, e também daí comecei a ter medo de tudo. Medo de estar na água, né? Assim, olhar, eu tava numa água, olhar pra água assim, bati o pânico já, percebe? Tudo. Começou a subir para tudo, comecei a ter medo de tudo. Aí eu disse, não, pera lá. Eu me conscientizei, né? O que está acontecendo aqui? Que eu estou sendo comandada por quem? Que eu não estou mais em mim, porque chegava diante das coisas e perdi o sério. Essa é a verdade. Então nós temos que cuidar disso. Tem cura, a gente cura quando se conscientiza. Eu comecei a respirar fundo diante dessas coisas, né? Percebe? Respira fundo, conversa com o teu cérebro, conversa com a tua estrutura e diz, não, isso é ilusão. Não é verdade. Vai indo devagarinho. Uma coisa de cada vez. Eu fui no elevador, fui em todas as coisas, fui testando, até que sumiu, percebe? Quando eu entendi que era ilusão, era uma mentira que estava sendo contada para mim pelo meu cérebro, o cérebro reptiliano estava dominando, tomou conta de mim e me tirou de vez, sai pra lá. Percebe? Era horrível. Hoje, quando eu paro, eu penso, como que pode, né? Eu não consegui ficar fechado dentro de um carro, o que tem? Eu ia morrer, percebe? Eu tinha a sensação que ia morrer, era um desespero. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês, né? A emoção do medo, de qualquer emoção que seja, quando levada ao negativismo demais, a gente vai para o pânico, talvez, né? A gente nem sabe, às vezes, como chega lá. Então, nós temos que cuidar disso. Que é aquilo do subconsciente, né? Que submerge e toma conta lá. Então, vamos ver aqui. Então, todos os dias nós escutamos, eu queria dizer que nós estamos programados para ser negativo, na verdade. Todos os dias nós escutamos aquelas coisas, né? Tipo assim, quando a gente sai na rua, a gente tem medo de ser assaltado, a gente guarda o celular. Claro, normal, percebe? É normal. Esse vai cair dentro dos 10%, né? Por prudência que nós vamos fazer. Mas a gente tem que cuidar para não levar para o nosso dia todo e, né? 90% tem que ser positivo. Não dá para ter medo de tudo que a gente atrai. O medo atrai aquela coisa, né? Então a gente já chega em casa, já fecha a porta, tem medo disso. A pessoa já fica trancada o dia inteiro. De noite já basta, mas aí também o dia inteiro. Então ela começa a andar pela rua e começa a ter medo de tudo, percebe? Medo disso, medo daquilo, tem que cuidar para não desequilibrar. Medo, né, por prudência para salvar a nossa vida, que o cérebro reptiliano está ali, é 10%. 90% do dia tem que ser emoções positivas, porque a emoção ganha, seja emoção do medo, emoção de qualquer emoção, ela ganha sempre. Então nós temos que ser positivos a maior parte do tempo. Então, a gente está programado, né, para essa negatividade, né? Quando a gente entra no carro e coloca o cinto, a gente coloca o cinto porque a gente tem medo de morrer, né? Se der um acidente, isso é uma negatividade. É ser negativo, né? Porque está pensando na morte, está pensando... Podia pensar que isso não vai acontecer, mas por prudência, é normal, pela minha sobrevivência. Então, eu permito esses 10% que esteja tudo dentro de 10% e eu deixo essa negatividade aí. Eu coloco o cinto porque eu sei, né, que é mais seguro. Ao andar de avião também, percebe? Essas coisas que são necessárias, né? Eu estou lá em cima de um prédio, eu não vou me atirar lá para baixo, então, porque eu sei, né? Eu vou ser negativa nessa hora, porque se eu me atirar, eu vou morrer mesmo, percebe? Então, isso faz parte da sobrevivência. Esse é o coeficiente permitido de negatividade que nós devemos ter nessas coisas. Mas para as outras, não. As outras são ilusões, que há medos como síndrome de pânico, a pessoa tem medo de uma aranha demais, medo de cobra demais. Claro que a cobra vai morder, mas tem a prudência, não precisa desesperar, né? E também essa coisa assim, né, de estar na água, ter medo da água também, tem que ter uma certa prudência, porque vai morrer, não vai lá pro fundo do mar, do rio, né, se é perigoso. Mas não pode deixar chegar ao exagero. Tenha prudência, não vá onde não deve, mas relaxa, né? E quanto ao elevador, a mesma coisa, tenha prudência, relaxa, não tenha tanto medo, porque senão vai indo para as escalas que a gente tem medo de tudo. E aí é a síndrome do pânico, é quando o cérebro reptiliano domina. Que por ele nós ficaríamos sentados na frente da televisão, no sofá, só comendo e dormindo. Que é o sentido dele, sobrevivência, só que a gente não pode deixar de dominar. Então, nossa emoção tem que ser a maior parte do tempo positiva. Que nós sabemos que ela ganha sempre. Então, ao a gente agir nesses 10% de negatividade, não quer dizer que nós somos negativos, nós somos prudentes aí, né? Pela sobrevivência, é isso que significa. Então, a maior parte do tempo, nós temos que ser positivo, 90% do tempo. Então, sempre que vier a negatividade, aquele pensamento na nossa mente, nós vamos transmutar e trocar por outro. É assim que nós vamos ser 90% positivo, né? Tudo que eu vou fazer, em toda atitude, tudo que eu tiver que fazer, vai vir sempre o lado negativo. E o que eu faço, transmuto, troco por outro pensamento. E aí eu estaria agindo nos 90%. Pode olhar, porque nós temos dois pensamentos sempre na mente. Tem um que diz, vai lá e faz, vai dar certo. E outro diz, não vai dar certo.
percebe? É natural, que é o peso da balança, é o positivo e negativo, né? Aquele fio da eletricidade que entra na nossa casa, positivo e negativo, não tem luz se não tiver os dois. Então faz parte. E nós estamos aí para comandar, né? Então, como nós somos programados para ter medo, né? Pelo negativismo, para ter medo de tudo pela sobrevivência, mas a gente pode transmutar. Quando a gente entende que é assim, daí tudo acaba assim, de pânico. A gente entende que a gente entregou, né? Que tem um outro dominando, nós vamos assumir o controle da nossa mente, para isso não acontecer. Porque a síndrome de pânico é quando nós perdemos a nossa mente, nós perdemos o cérebro, digo assim, né? E o outro domina. Quando o cérebro reptiliano domina. E sempre é mais fácil cair no comportamento negativo, né? Eu vou fazer uma coisa, senão não faz, não vai dar certo, não vai dar certo, eu faço. Então nós temos que dominar a nossa mente, agir aqui no presente, estar no presente, dominando, comandando, né? O que vai acontecer. Então a gente começa, né? Quando a gente faz uma coisa da errada, a gente fala assim, mas é uma má ideia, eu sabia que não devia ter feito, né? Percebe? Eu sabia que ia dar errado. Tudo isso é negativismo, né? Quando a gente está diante das coisas, temos que cuidar desses pensamentos, né? Porque tudo isso vai surgir. Não faça que vai dar, talvez dar errado. Quando dá, a gente diz, eu sabia que ia dar, percebe? Então nós estamos a salvo, né? Nós precisamos deixar de ser negativos e começar a ser positivo, né? Nós pensamos, sou positivo porque tive um pensamento negativo, né? Mas aí volta e penso um pensamento positivo, percebe? Daí fica no 90%. Se eu tenho um pensamento negativo sobre qualquer coisa, eu transmuto, troco por um pensamento positivo. Então nós vamos, né? O dia todo, como a gente está programado a mente, né? Para me manter a salvo, já falei, né? Várias vezes. Então isso vai ser normal. O tempo todo nós vamos ter que controlar isso, né? Porque o tempo todo o cérebro vai dizer assim, não faça, que é melhor não fazer, porque não corre perigo, porque ele não quer que nada de mal nos aconteça, está aí para isso. Mas nós temos que entender, nós temos que vigiar, né? Porque ele nos fala o tempo todo, né? Porque a gente sabe que, né, antigamente, né, a gente já se criou essa coisa que no passado havia muito perigo, né? Para que a minha mente faça trabalhos, né? Faça os trabalhos e nós devemos ser de tudo, nós devemos dar à nossa mente o que ela quer, percebe? Como quer e do que ela espera de nós mesmos, todos os dias usando uma linguagem, percebe? Para isso não acontecer, para a gente não cair nessa coisa do negativismo, nós temos que dar uma linguagem clara, já de manhã nós temos que definir a linguagem positiva já. Se nós deixarmos o dia solto, né? Nós não vamos realizar nada, a gente já de manhã já determina tudo que vai fazer do lado melhor da vida. Então a gente dá uma imagem clara, detalhada, descritiva, né? Escreve, se for o caso, né? Relevante e atual, do dia de hoje, no presente. Não pense coisas no passado nem muito no futuro. Hoje o que eu posso fazer, vamos realizar hoje, né? No presente. Então assim vem nos diz no ganhar, percebe? Nós vamos ganhar aí, então. Então nós somos um ganhador e não um perdedor. E se existimos, podemos fazer. E se praticamos o suficiente, então deixaria, né, de ser um esforço consciente. Quando a gente começar nisso no automático, é como tocar violão, quer dizer assim, vai ficar naturalmente. Então nós faremos isso de forma natural, percebe? Porque existe a lei do ritmo que aperfeiçoa e mantém uma coisa, tanto um vício como uma coisa boa. Então se eu programar a minha mente de manhã para as emoções positivas todos os dias, chegará um tempo, percebe, que tornará automático eu pensar mais positivo que negativo, né? Eu não permitirei que o outro cérebro reptiliano haja 100% ou 90% que seja, mas só 10% para a sobrevivência, ter aquela prudência, né? Certas coisas eu não farei, serei negativa em certas coisas por sobrevivência natural. Mas como eu vou programar o meu dia, né? Para evitar síndrome de pânico, todas essas coisas, tudo, né? A ser mais positiva, ser clara, dar essa linguagem, né, clara, sobre várias vezes eu farei isso, até que se torne automática, aquela história da lei do ritmo que está aí, é uma lei do universo. Então quando a gente faz uma coisa assim, muitas vezes, ela torna-se algo automático, fazendo parte da nossa vida, a partir dali é automático, é natural a gente pensar mais positivo que negativo. Quando a gente começar todo dia de manhã, fazer um dia, fazer dois, fazer três, até que se torna um hábito, como tocar violão, né, vou ali várias vezes, toco a mesma corda, o mesmo acorde. E a lei do ritmo faz isso ficar uma coisa natural, se fixar, né?
Então assim nós faremos contra nossas emoções, porque nós temos uma luta aí sempre, nós já sabemos, né? Entre a emoção e a razão, nós sabemos sempre a emoção vai ganhar, não adianta fazer de outro jeito, não existe outro jeito de fazer as coisas, agir na vida, é pela emoção ou pela razão, e quem ganha sempre é a emoção. Então, vamos agir de emoção positiva, né? A maior parte do tempo, vamos ser negativos sim, por prudência de sobrevivência, mas só 10%, 90% nós vamos habituar o nossa corpo, nossa estrutura, a nossa vontade, né? Aqui no presente, no dia a dia, levantando de manhã já, dando os comandos claros, né? Descritivos, escrevendo no papel se tiver dificuldade de saber, para que seja assim automático. Isso ocorra de forma automática, ser positivo, né? Aquela história, né? A pessoa positiva é uma pessoa que... Tem pessoas que tudo que pensa, ela... não vai dar certo. Não, melhor não fazer. Não, percebe? Porque essa pessoa, ela condicionou sua estrutura, sua mental, a tudo pelo lado negativo. Por isso que a gente fala que aquela pessoa é negativa, por causa desse comportamento que fixou-se pela lei do ritmo, que é a lei do universo. Nós vamos fazer o contrário. Pela lei do ritmo, né? Do universo que está comandando aí, nós vamos ser mais positivos logo de manhã, para que se torne um hábito automático. Ser uma pessoa positiva tem que ser desse jeito. Então, meus amigos, por esse vídeo é isso que eu queria falar sobre aquela emoção, né? Emoção ou razão, quem vem sempre é a emoção, nós já sabemos. Então, vamos ser positivos logo de manhã, até que se torne um hábito automático, pensar assim, né? Vamos pensar sempre no melhor que vai nos acontecer. Por que nós vamos pensar o pior? Seria... não seria inteligente, né? Falando em outras palavras, vamos pensar no melhor, sempre. Mas com prudência, ser negativos, né? No que é preciso, por sobrevivência. Permitir o nosso cérebro reptiliano nos proteger assim naquilo que é permitido, 10%. Para a sobrevivência, não mais que isso. Porque senão nos perdemos a mente, daqui a pouco temos medo de tudo, não saímos e ficamos paralisados, sem ação. Em nada, né? Sentamos no sofá só comendo, dormindo, comendo, de medo. Então, meus amigos, uma boa tarde a todos, boa noite, que agora é boa noite aqui, né? Estou gravando de noite. Esse vídeo será, amanhã será lançado no YouTube. Então, eu queria desejar a todos uma boa noite, uma ótima semana a todos. E até a próxima. Boa noite. Se inscrevam no canal, meus amigos. Curtam e compartilhem o canal. Essa é uma mensagem simples, né? Mas a gente nem se toca no dia, né? As pessoas que estão com síndrome de pânico nem se tocam. Eu falo que eu já passei por isso. Superei isso, né? Sem fisioterapia, foi quando eu entendi o comando que eu tinha que ter, né? Quem estava no comando, eu retomei o comando nas minhas próprias mãos. Então, eu me curei. Uma boa noite, então. Até a próxima. Fique na paz e no amor.